empresa do Brasil no segmento cemiterial. Nós vamos conversar com o Carlos Camargo, sócio-diretor aqui do Cemitério Vertical. Como vai, Carlos? Tudo bem, graças a Deus. Estamos falando de cemitério, é um assunto delicado. Sabemos que é o momento mais difícil que o familiar vai passar é quando perde um ente querido. Para que você não tenha transtorno e não tenha despesa, nós convidamos você a participar e adquirir o maior e melhor plano de benefícios funerários de todo o Brasil. Um local onde você vai poder guardar a memória do seu ente querido com muito respeito, dignidade, segurança. E quando falecer alguém, a família recebe um pacote de benefícios gratuitamente, translado nacional, cremação, funeral e sepultamento. E também tem um serviço humanizado aqui. Exatamente, nós temos o apoio ao enlutado, que são serviços realizados gratuitamente por psicólogos aos familiares. E para entrar em contato com o Cemitério Vertical, Carlos? Entre em contato pelo WhatsApp 9151-6163. Dispomos de uma frota que vai buscá-los e trazê-los para conhecer toda a infraestrutura e voltar para suas residências sem compromisso nenhum de compra. Então, fica o convite, é um ato de amor com a sua família. Olá, estamos ao vivo com mais um programa Verdade e Expressão, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, pelo canal 59 e também pelas redes sociais, no YouTube, Instagram e Facebook da TV Transamérica. E também pelo nosso portal, nosso site, verdadeexpressão.com.br. Você pode participar conosco pelas redes sociais ou então pelo nosso WhatsApp, que é o 41 99613 3677. Hoje, dando sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Curitiba, recebo aqui o Dr. João Guilherme, que é médico oftalmologista, especialista em retina. É uma honra recebê-lo aqui, Dr. João Guilherme. Boa noite, seja bem-vindo. Oi, Rafael. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Agradeço a oportunidade, é uma satisfação poder estar aqui e poder estar num programa como o seu, que discute a política, discute os interesses comuns do cidadão. E é uma satisfação, muito obrigado, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, já tinha te agradecido aqui pessoalmente. E vamos lá, e uma coisa legal que eu gostei é que a gente vai ter tempo, né? Que é um programa que a gente pode falar com calma, poder se apresentar, isso é pra gente que está numa candidatura aí, querendo ter essa perspectiva, né? Como pré-candidato é muito importante. Você falou em se apresentar, então eu já abro o programa pedindo para que você se apresente. Você é médico, se você puder contar um pouco da sua carreira pessoal e profissional. Meu nome é João Guilherme, eu sou de Curitiba, natural de Curitiba, eu tenho 47 anos e nasci em Curitiba, estudei, fiz a minha formação acadêmica aqui em Curitiba, né? Fiz medicina na Pontifícia Universidade Católica, me formei em 97. Sou casado com a Laura, que é uma cirurgia dentista, que se formou perto de mim, ela é bem mais jovem, né? Se ela estiver me escutando, ela vai ficar feliz, que eu estou dizendo que ela é bem mais jovem que eu. Tenho 3 filhas, tenho a Maria Elisa, a Maria Júlia e a Maria Clara. Então, depois que eu formei em medicina, eu fiz a residência médica em oftalmologia aqui em Curitiba, depois fui fazer uma especialização fora e me tornei especialista na área de retina, né? Eu sou cirurgião de retina. Desde então, eu exerço a minha prática diária aqui em Curitiba, trabalho em hospitais que prestam atendimento a serviço público e também a serviço privado. E sou um cidadão de Curitiba que gosta e ama muito a cidade de Curitiba, mas que aprendeu a gostar e amar as pessoas de Curitiba, né? E é por isso que a gente está aí nesse desafio e querendo representar as pessoas comuns, o cidadão normal, o trabalhador, pessoa que gera emprego,
a pessoa que gera renda, a pessoa que usa o serviço da prefeitura, a pessoa que precisa de ajuda, e é por isso que eu estou aqui nesse desafio e estou me apresentando aqui como uma pessoa que teve a sua história de vida e que está agora querendo participar de um novo momento. Agora, doutor João Guilherme, você falou a sua trajetória pessoal e profissional, mas você foi candidato a vice-prefeito em 2016, na chapa do atual deputado federal, licenciado e secretário estadual Neyly Prévost. Foi a sua primeira tentativa concorrer a um cargo político, um cargo eletivo. Gostaria que você falasse o porquê dessa sua vinda para a política, o que motivou você vir para a política? Olha, eu tive um convívio muito grande desde pequeno com atividades e com ações sociais, principalmente através da minha mãe. E sempre tive dentro de mim a necessidade de retribuir as oportunidades que eu tive, né? Eu tive a oportunidade de estudar, de fazer uma formação adequada, acadêmica muito boa, mas eu sei que no nosso país, na nossa cidade, tem muito poucas pessoas que têm essa oportunidade que eu tive, né? E eu sempre tive isso muito próximo da minha vontade, que é retribuir para as pessoas que não tiveram essas oportunidades, né? Na ocasião, eu tive essa oportunidade de poder participar do processo eleitoral, que você acabou de citar, e essa vontade me fez encarar esse desafio. Depois que passei por esse período, em 2016, acabei, em algumas situações e por algumas circunstâncias, me decepcionando um pouco com o processo eleitoral em si, com essa maneira de se fazer política tradicional no país, né? E então eu voltei para minhas práticas diárias do consultório. Na verdade, nem na época da eleição eu parei de trabalhar, eu trabalhava normalmente e fui candidato a vice, atendendo e fazendo as coisas que eu sempre fiz, porque eu acho que essa é uma das prerrogativas boas para a pessoa não se afastar da população, para não se encastelar, né? Para não ficar afastado do dia a dia dos problemas, é a pessoa desenvolver atividades e ser um cidadão normal. Então, mesmo na época da campanha, eu participei normal da minha atividade do trabalho, etc. E quando acabou o processo eleitoral, eu voltei para a minha vida normal, continuei trabalhando, fazendo todas as coisas que eu fiz, criando as minhas filhas, que graças a Deus estão super bem. E acabei voltando agora a desenvolver essa possibilidade, me aproximando bastante do Partido Novo, né? Sou filiado ao Partido Novo agora há 1 ano e respondendo a tua pergunta mesmo, por que eu quero me envolver na política? Porque eu acho que eu tenho capacidade e sei como ajudar as pessoas. Você estava no PSC e veio para o Novo. O Novo, como o próprio nome diz, é um partido novo. Teve a candidatura do João Amoedo na eleição presidencial. Tem algumas bandeiras que o partido defende, como a questão de não utilizar verba pública para campanha eleitoral. Mas eu gostaria que você falasse um pouco do Partido Novo e no que você se identificou com o Partido Novo. Assim, eu acho que é o grande diferencial, né? O sistema partidário no Brasil hoje, isso é uma discussão muito antiga, né? E precisa ser readequado, né? A gente tem inúmeros partidos sem representatividade, inúmeros partidos que têm dono, né? Para a pessoa participar de um processo, ela tem que estar num partido. Não tem como você ser candidato independente no Brasil. Para você poder participar de qualquer eleição, em algum partido você vai ter que estar. Então foi o que aconteceu na eleição passada, por exemplo. Eu tinha esse desejo, tinha essa vontade, fui convidado e só tinha a opção de participar dos partidos que estavam no jogo. Uhum. Não tem jeito. Você tem que jogar, pôr a camiseta, entrar em campo, você tem que estar num partido. Então naquela época era a única opção que a gente tinha e que viável, né? E o Partido Novo, ele tem uma ideia completamente diferente, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, a gente vai falar um pouco, justamente o que você falou, que teve o candidato a presidente, que foi o João Amoedo, que foi a primeira maior participação do partido, né? E o Partido Novo foi criado para que as pessoas tenham acesso ao sistema político sem precisar se submeter aos mandos e desmandos dos caciques políticos do Brasil, né? Então, no Partido Novo, a gente tem essa prerrogativa. Por exemplo,
quem está exercendo um cargo executivo do Partido Novo não pode ser candidato. Então, o presidente do diretório municipal não é ele que vai ser o candidato a prefeito. O presidente do diretório estadual não é ele que vai ser candidato a governador. Então muda um pouco, porque é um partido voltado a começar a disputar eleições, ganhar eleições, ter cargos no executivo e no legislativo, mas de gente preparada para isso. Então, o partido tem essa questão que é fundamental e que é uma das bandeiras do partido de não aceitar o fundo eleitoral, porque não tem sentido nenhum num país que não tem boa educação, que não tem boa segurança, que não tem nenhuma saúde pública de qualidade para oferecer para o seu cidadão, utilizar parte do dinheiro que a gente contribui e que você sabe, você, por exemplo, advogado empresarial, você sabe quanto que o empresário paga de imposto? Parte desse dinheiro é para bancar campanha eleitoral. E pior, esse fundo eleitoral não é distribuído de maneira democrática para que todos tenham acesso. É distribuído para os partidos que têm maior representatividade, acabam tendo mais dinheiro, e quem que fica com esse dinheiro? Não é o candidato a vereador que vai fazer a primeira campanha, é aqueles que têm maior chance de se eleger, aqueles que são puxadores de voto, aqueles que são os donos do partido. Então o Partido Novo parte do princípio de não utilizar o fundo eleitoral, tem essa questão muito importante de preparo dos candidatos. Para você ser candidato pelo Partido Novo, é necessário passar por um processo seletivo. E não é um processo seletivo, veja bem, deixar bem claro aqui, que vai elitizar ou que vai só pessoas que tenham condições financeiras ou um nível educacional alto. Não, é para que as pessoas que são candidatos saibam qual é a função do vereador. O vereador, ele faz o quê? Ele ajuda o executivo ou ele fiscaliza o executivo? Então, são essas coisas que o partido tem de diferencial. As pessoas, para querer ser candidato, têm que estar preparadas para ser candidato pelo partido. Além disso, o partido tem um exemplo muito claro de eficiência. Nós temos no Congresso Federal 8 deputados federais eleitos pelo Novo. 8, certo? No ranking dos políticos que faz a avaliação, rankingdospoliticos.org.com, lá existe uma classificação de efetividade desses deputados federais, de menor custo de cada gabinete. E, não por coincidência, os 8 melhores deputados federais são os 8 deputados federais do Novo, que estão fazendo uma nova política, né? E por quê? Pelo jeito que o partido está fazendo política. Então, é uma candidatura do Novo. Vocês que sempre escutarem, sempre ouvirem uma candidatura do Novo, podem saber que lá tem gente preparada, tem gente que não está usando o seu dinheiro para ser candidato e tem gente que tem intenção de mudar não só a realidade do país, mas como a realidade das cidades, que é daí o que a gente vai ter esse acesso. E é por isso que hoje em dia não tenho dúvida nenhuma que o Partido Novo é o partido que mais se enquadra na realidade das pessoas e na realidade do país. É um partido perfeito? Isso não existe. Todo partido vai ter alguma dificuldade ou algum problema, mas com certeza de todos os partidos disponíveis, é o partido que mais está preocupado de verdade com a população. Agora você também teve uma preparação naquele grupo Renova. Renova. Eu gostaria que você falasse também um pouco do Renova e a relação dele com os partidos, porque o Renova não... a gente vê, digamos, políticos ou pessoas que querem se preparar vinculadas a várias siglas partidárias. Eu acho o seguinte, veja, eu como médico, eu como cirurgião, eu me preparo sempre estudei a minha vida toda, certo? E, eventualmente, as pessoas não podem querer fazer qualquer coisa de maneira certa e correta sem se prepararem, certo? Quando eu decidi novamente participar do processo político, eu falei, bom, eu vou fazer o que eu faço como médico, eu vou estudar, né? Para você estudar, você tem que fazer cursos, você tem que se preparar. Esse movimento que você citou, o Renova, ele é um movimento democrático, onde você faz uma preparação para exercer um cargo público, seja do executivo ou legislativo, né?
E há uma seleção, você tem que fazer uma prova para entrar no Se Renova, você faz uma entrevista, etc. E o Renova Brasil selecionou em torno de 1.000 pessoas no Brasil todo, sem viés político. Eu me declaro como de centro-direita, certo? E fui aceito nesse movimento e fiz esse curso que é à distância, né? Então a gente faz o curso do Renova à distância, assistindo aulas semanais por 4 ou 5 meses, e daí você, se atingir a média, você consegue o objetivo de se formar. E eu consegui, participei do movimento e me formei. Mas deixar bem claro aqui, eu sou do Partido Novo, esse é o meu partido. Participar de movimento para formação pessoal é outra coisa. Que é, por exemplo, o procurador Deltan Dallagnol, semana passada, fez um tweet reforçando e dizendo que é fundamental e importante que as pessoas se preparem para exercer cargos políticos. Citou nominalmente o Renova, por exemplo, né? O Renova agora, no primeiro semestre desse ano, terá uma fase presencial em que alguns candidatos serão selecionados para participar. Eu fui um dos candidatos, eu vou fazer o curso porque eu gosto de me preparar para fazer o que eu vou fazer, como me preparei a vida inteira. Então, como é que eu quero ser prefeito? Como é que eu tenho interesse de ser prefeito de Curitiba sem me preparar como me preparei a vida inteira? Jamais faria isso, e é por isso que agora a gente está com essa perspectiva e, com certeza, todas as outras oportunidades de aprender a gente vai fazer. Só para a gente esclarecer um ponto, o atual deputado federal, licenciado, secretário de Estado, Neyley Prevot, pré-candidato também a prefeito, você foi vice dele. O que aconteceu? Vocês tiveram algum desentendimento ou cada um seguiu o seu caminho mesmo para você não seguir na mesma chapa dele aí, ou no mesmo grupo? Não, em absoluto, não tive desentendimento nenhum. Pelo contrário, inclusive, deixar bem claro que durante todo esse processo eleitoral, todas as críticas e todas as coisas que a gente deixar bem claro e explícito, não é pessoal e não é com denúncia ou não é com nenhum tipo de postura, né? É simplesmente porque eu não acredito mais que esse modelo eleitoral, por exemplo, de fazer coligações com partidos que não tenham ligação ideológica. Isso foi uma decepção muito grande para mim, né? Então, a gente no processo eleitoral teve um desgaste, mas simplesmente, não pessoal, mas simplesmente com essa maneira de fazer política, tendo que ceder espaço para um ou fazendo acordo com outros candidatos a vereador, que para mim não tem sentido nenhum, né? Por isso que houve esse desencanto meu, não com o candidato, mas sim com a política em si. Eu não me afastei especificamente do Ney, que foi o candidato da majoritária, que era o candidato a prefeito. Eu me afastei da política como um todo porque eu achava, e continuo achando, que se for para a gente continuar fazendo esse modelo de política tradicional, não vai dar certo. O país não tem andado, o país não tem dado certo, o país não tem evoluído, porque esse sistema eleitoral é um dos grandes problemas, o sistema eleitoral viciado. E o Novo, nesse contexto, a nível nacional, então a tendência é ele lançar o máximo de candidatos a prefeito no Brasil inteiro e não fazer coligações. Então essa é a ideia a nível nacional? Sim, a nível nacional. E isso, na verdade, assim, não está, o Novo não é proibido de fazer coligação, mas não faz por uma questão de lógica. Com quem que a gente vai se coligar? Com qual partido que não vai aceitar o fundo eleitoral? Não tem esse partido disponível que tenha uma mesma ligação com o Novo, que tenha a mesma formação. Então o Novo não faz coligação, não porque não pode, mas porque não quer, certo? No dia 7 e no dia 8 de fevereiro a gente vai estar em São Paulo num encontro para todos os pré-candidatos já selecionados, que são 33 pré-candidatos no Brasil inteiro, né? O Novo não vai fazer concessões para ter candidatos. Os candidatos precisam ser aprovados. Importante que todos saibam, que vou deixar bem claro, que o processo seletivo para prefeito, ele não foi feito de uma maneira simples. A pessoa tem que se inscrever no processo seletivo. Em Curitiba a gente tinha 13 candidatos, pré-candidatos a prefeito na primeira fase. Depois dessa primeira fase, onde você faz uma avaliação por escrito, você tinha que passar por uma entrevista com uma empresa de recrutamento, que era um headhunter, né? Depois disso, você fazia uma entrevista com o diretório da Executiva Nacional
E de 13 foi diminuindo o número, daí chegou na última fase, a terceira fase, tinham 3 candidatos e a gente foi escolhido entre esses 3. Mas o processo seletivo, ele é muito seletivo. Tem várias cidades que teve candidato que chegaram na terceira fase e que não foram aprovados, porque não tinham preparo pessoal, não tinham capacidade de exercer o cargo de prefeito, ou não tinham uma linha ideológica do Partido Novo. Então, não vai ter candidato em todos os lugares simplesmente para ter candidato e para aumentar a força do partido. Vai ter candidato onde o partido possa desenvolver uma boa postura na eleição, ter um bom resultado e candidatos que estejam alinhados ideologicamente com o partido. E pode-se dizer, então, que se, digamos, o postulante, quem está pleiteando ser candidato pelo Novo, ainda que ele tenha digamos assim, um potencial eleitoral, né, que a gente sabe tenha uma grande chance de ganhar a eleição, isso não é preponderante para que o partido aprove a sua candidatura. E isso é por isso que a gente gosta de falar que o Novo é diferente, né? Então, não fazemos questão nenhuma de ter um grande puxador de voto, por exemplo, na nossa chapa de vereador. Chapa de vereador também tem um processo seletivo, que não é um processo seletivo tão rigoroso, não é um processo seletivo que vai fazer um filtro para que tenha um candidato. O processo seletivo do vereador também, ele faz uma preparação já, e agora, por exemplo, na nossa primeira fase do processo seletivo, que já se encerrou, mas a gente ainda tem essa segunda fase que vai até março, então as pessoas que têm interesse em ser candidato a vereador pelo Novo ainda podem se inscrever no processo seletivo, que está aberto até março, mas essa primeira fase de inscrição já se encerrou. Nós tivemos 38 candidatos inscritos, nós tivemos 18 mulheres. A cor do Novo é laranja, mas o Novo não tem candidato laranja. É completamente diferente de tudo que está aí, né? Você sabe que tem que ter 1/3 de candidato mulher, né? E a gente teve o escândalo de outros partidos, etc., de candidatura laranja, totalmente diferente. As pessoas que têm interesse em ser candidatos, elas têm que estar minimamente preparadas, minimamente conscientes de qual é a função que elas vão exercer, né? Então, o Novo vai ter candidaturas fortes no Brasil inteiro, vai ter candidaturas com chances boas de vitória e para executivo e também para o legislativo, que seria a vereança, né, os vereadores. Dentro dessa ideia do Novo, gostaria que você falasse, então, avaliando agora a questão nacional, daí nós vamos necessariamente para a questão municipal. O Novo, num determinado momento na eleição, por mais que tenha tido a candidatura própria, hoje tem alguns, digamos assim, algumas pautas em comum com o atual governo. Como que vocês têm trabalhado isso? O Novo, por exemplo, a reforma da Previdência é uma das pautas que vocês têm em comum, mas ainda assim vocês têm criticado muito o governo, por exemplo, essa questão do fundão eleitoral, que agora foi sancionado pelo presidente. Como que o Novo tem trabalhado isso daí? Veja, a proposta do Novo em relação à parte econômica é o liberalismo, né? O ministro da Economia, o Paulo Guedes, tem feito uma boa administração e tem ideias muito boas, né? A reforma da Previdência não era uma coisa que o Novo pautava, né? É uma coisa que o país precisava, né? E tudo que for bom de qualquer governo, se for bom, o Novo vai apoiar. Não interessa se é A, B ou C. A gente tem que parar no país disso. Não, eu perdi a eleição, agora eu sou oposição. E tudo que o outro quiser fazer, eu não vou apoiar, porque é do outro. Não existe isso. A gente não quer ter essa capacidade de dizer o que é certo e o que é errado. A gente tem que saber o que é bom para você, o que é bom para a população, o que é bom para você, o que é bom para mim, o que é bom para o eleitor, o que é bom para o cidadão. Então, qualquer coisa que for feita que seja boa, o Novo vai apoiar. Essa questão do governo atual, o liberalismo econômico está sendo muito respeitado e está sendo bem encaminhado. Tem outras coisas que não, como o fundo eleitoral, como talvez a discussão dessa liberdade de individualidade. Às vezes a gente é contra algumas opiniões, mas é importante dizer que não existe nunca vai existir uma oposição por si só
ou qualquer condição desfavorável só porque é de outro partido. Isso não tem sentido nenhum. Eu também não aceitaria falar isso e iria criticar aqui abertamente o Novo se eu estivesse fazendo uma oposição só por fazer oposição. E essa discussão ideológica que você vê muito do atual governo com a esquerda, me parece que é uma grande necessidade do atual governo sempre estar polarizando com a esquerda, mais especificamente com o PT. O que você pensa disso? Você não acredita que teria que a gente ter, de repente, uma fórmula mais conciliadora no país, para o país caminhar mais adiante? Bom, veja, eu agora, não falando assim da questão de como pré-candidatura, nada assim pela minha postura pessoal, né? Uhum. Eu gosto muito do equilíbrio, né? Eu acho que nem tanto ao céu, a gente tem que ter um meio termo na vida, né? Acho que houve um momento muito grande, houve uma necessidade do país de uma ruptura. Na eleição passada, muitas pessoas não votaram a favor do atual presidente, eles votaram contra o que tinha, né? Mas não por uma questão de gostar ou de uma afinidade com o candidato, né? O que o atual presidente faz, eu acho que é o que foi o jogo que ele faz, que faz parte, que é o que ele sabe fazer, que é discutir e ser radical ou não. Eu, no meu ponto de vista, acho que a gente precisa realmente caminhar por uma via de maior equilíbrio. Mas isso é só uma opinião pessoal minha, né? Como eu sempre atuei na minha vida, e é assim que eu quero ter o desejo de atuar, eventualmente se eu tivesse a possibilidade de ser um político que tenha um cargo executivo, por exemplo. Eu acho que o diálogo, eu acho que a aproximação de ideias é importante, é fundamental, e acho que o país vai caminhar para isso. Eu acho que a gente não vai ter nem extrema direita, nem extrema esquerda. Acho que a gente vai ter bom senso e equilíbrio. Uma das bandeiras do Novo é a questão do fundão eleitoral. Para aprofundar o assunto, até teve um telespectador que mandou uma pergunta. O que o Novo defende objetivamente? Então, o financiamento da campanha, como se deve dar na visão do Novo? Olha, eu sou totalmente contra essa questão do fundo eleitoral, fundo partidário, e o Novo também. A minha postura é a mesma do Novo, eu concordo 100%, e acho que o financiamento de campanha ele tem que ser feito da maneira que a arrecadação pessoal, como a legislação permite. Hoje em dia não precisa de dinheiro para você fazer uma campanha. Acabou aquela questão de campanha eleitoral milionária, que fazia showmício, que fazia tudo, etc. Então, a realidade é completamente diferente. Como que a gente vai se comunicar com o eleitor? Através de mídias sociais, através do Facebook, Instagram, WhatsApp. As pessoas têm, hoje em dia, a questão de televisão e rádio muito menos significativo. Então, não tem sentido a gente, contribuinte, financiar a campanha. Não tem nenhuma lógica, entendeu? E a lei eleitoral permite a arrecadação. Existem já várias plataformas da vaquinha virtual, essas plataformas de crowdfunding que a gente faz, e as pessoas que gostam, que identificam na tua proposta, se elas quiserem contribuir financeiramente, elas podem ir lá, entrar no site do candidato, fazer a doação, e você vai fazer a campanha com aquelas pessoas que acreditam em você. Não é possível agora, quando você vai chegar num debate eleitoral, vão ter lá 10 deputados, 10 candidatos que sejam um prefeito, um vereador, etc. Você está pagando a maquiagem que ele está passando para aparecer na televisão, entendeu? Então não tem nenhum sentido esse tipo de financiamento público para a campanha, especificamente no Brasil, que é um país que tem tanta mazela social, que é um país que tem tanta dificuldade de distribuição de renda. Agora, o nosso imposto, a gente vai pagar a campanha eleitoral, eu não consigo entender, não entra na minha cabeça. E isso, eu acredito que é uma das coisas que a gente pode mudar e que a gente tem que lutar contra, que a gente tem que se manifestar para dizer, é claro, que não ao fundão. Não é não a fulano ou beltrano, é não ao fundão eleitoral. E o modelo de eleitoral, a fórmula de disputa, a gente vai para uma eleição que... Primeira eleição que não vai poder, é proibido agora a coligação na proporcional, ou seja, a coligação entre os partidos na disputa para vereadores. O que você pensa disso? Você pensa que isso é positivo? O que isso vai impactar na sua opinião? Não, eu acho que nós vamos ter um aumento muito grande do número de candidaturas para o executivo, porque como a gente não pode ter coligação, né? Sim. Na majoritária você ainda pode, mas na proporcional não. Então, vai aumentar muito o número de candidatos e eu acho isso positivo. Eu acho que a gente vai ter diferentes representatividades e eu quero mais é que tenha bastante discussão,
tenha bastante debate, para que a gente possa expor as nossas ideias e para que as pessoas comparem os candidatos. Vejam o que o candidato fez nos últimos 30 anos. Veja que o seu candidato trabalhou, que o seu candidato contribuiu para a sociedade e compare as ideias. Eu acho que isso vai ser muito bom. Acho que partidos vão lançar vários candidatos apenas para cumprir tabela, poucos candidatos realmente competitivos. Eu acho que a gente tem em Curitiba uma perspectiva de fazer algo diferente, algo novo, né? Para que as pessoas entendam a diferença entre a política profissional e as pessoas que realmente querem ajudar todo o desenvolvimento da cidade. Legal, nós vamos falar sobre os candidatos a prefeito de Curitiba, os pré-candidatos a prefeito de Curitiba, os nomes. O Dr. João Guilherme, que é pré-candidato também aqui, vai comentar, mas antes nós vamos com as notícias da semana com o jornalista Pedro Lima. Boa noite, Pedro Lima. Boa noite, Rafael. Boa noite ao Dr. João Guilherme. Vamos ao destaque da semana. O reajuste do salário mínimo regional do Estado será de 5,86% este ano. O reajuste eleva o piso para R$ 1.383,80 na categoria 1, podendo chegar a R$ 1.599,40, de acordo com a categoria. O percentual maior que o índice nacional foi aprovado na semana passada, em votação no Conselho Estadual do Trabalho. As classes trabalhadoras que recebem o piso estadual se enquadram nas especificações de 4 grupos e não se aplica aos empregados que têm o piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho e aos servidores públicos. Na categoria dos trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca, o piso sobe para R$ 1.383,80. Para o setor de serviços administrativos, serviços gerais, de reparação e manutenção e vendedores de comércio em lojas e mercados, o salário aumenta para R$ 1.436,60. Esta categoria engloba também a classe de trabalhadores domésticos. Para os empregados na produção de bens e serviços industriais, o piso vai para R$ 1.487,20. Por fim, o último grupo, na categoria de técnicos de nível médio, o piso passa a ser R$ 1.599,40. Com informações da Agência Estadual de Notícias e imagens de Gilson Abreu. É com você no estúdio, Rafael. Legal, obrigado, Pedro Lima. Estou aqui com o pré-candidato a prefeito pelo Partido Novo em Curitiba, Dr. João Guilherme. Ele fala um pouco aqui das suas ideias na política e também para Curitiba. Doutor João Guilherme, no programa passado a gente recebeu aqui o jornalista Juliano Zimmer e o cientista político, doutor de Ciência Política pela Federal, Leonardo Rocha, e a gente estava comentando aqui um pouco sobre a política paranaense, Curitiba, que os nomes há cerca de 30, 40, 50 anos sempre são os mesmos. E analisando os nomes, a gente começou a enumerar aqui o atual prefeito Rafael Greca, nós temos o Neile Prevot, temos o Gustavo Frutti, ex-prefeito, Fernando Francischini, dentre outros nomes que citamos, né? Mas esses são os principais aí os que estão na ponta nas últimas pesquisas eleitorais. E se comentou que não teria, digamos, renovação, que tem uma grande dificuldade de renovação na política paranaense e na política curitibana. E você se apresenta aí como candidato do Partido Novo. Então, eu gostaria que você comentasse isso e quais as ideias diferentes, digamos, as ideias que você tem para Curitiba, tendo em vista que, como você relatou no início do programa, você ama Curitiba e está tantos anos aqui na capital paranaense. Veja, eu gosto de falar e você tocou num ponto que é fundamental para mim. A primeira vez que eu votei foi em 1989, certo? Naquela eleição, nós tínhamos atores da política, como, por exemplo, o Lula, o Fernando Collor, o Ronaldo Caiado, o Afife Domingues, tínhamos vários, né? No nome nacional, em âmbito nacional. E, se você for pensar, 30 anos depois, são os mesmos, tanto nacional quanto aqui de Curitiba. Você citou nomes agora,
Eu não gosto muito de ficar fazendo esse tipo de analogia e falando o nome das pessoas, mas você já falou. Gente, isso aqui não é a Inglaterra, onde tem rei e rainha. A gente parece que vive numa monarquia, porque nós somos governados pelas mesmas famílias. Então, não é possível mais que isso funcione. Porque se estivesse funcionando, a gente estava muito melhor. A política não pode ser uma carreira onde a pessoa só se dedica a isso e passa de avô para neto, de pai para filho, de irmão. A gente tem quantos exemplos aqui no estado, aqui em Curitiba, entendeu? Então, se a gente não mudar isso, se a gente não participar, se você, se eu, você, todos nós não acharmos que isso precisa mudar, daqui a 30 anos o meu neto vai estar votando nos mesmos sobrenomes ou nas mesmas pessoas, se elas sobreviverem até lá. Então não é possível mais nesse país a gente fazer esse tipo de situação. E não porque eu acho que eu sou melhor do que o outro ou não, é porque esse modelo não funciona. As pessoas têm que estar preparadas, as pessoas têm que entender, as pessoas têm que saber trabalhar, as pessoas têm que acordar cedo, as pessoas têm que valorizar o seu dinheiro, as pessoas têm que entender que gerar o país ou administrar uma cidade não é com discurso, não é com poesia, é com trabalho. Por que que eu acho que eu tenho essa capacidade? Eu acho realmente que eu tenho, porque eu entendo e gosto de desenvolver a capacidade dos outros. A cidade é construída de gente. A cidade é construída por pessoas. A cidade não é construída por asfalto. A cidade não é construída por ponte. A cidade é feita pelo João, pela Maria, pelo Antônio, pelo José. É disso que eu entendo. Eu gosto e entendo de gente. E vou administrar Curitiba ouvindo e aprendendo das pessoas. Curitiba é linda. Curitiba melhorou. Ela está mais bonita. É um bolo que está começando a ficar com um confeite bonito, está bonito externamente, mas o recheio, que são as pessoas, esse recheio está amargo. O serviço da prefeitura não é bom. Vai tirar um alvará, vai fazer uma cirurgia eletiva pelo SUS da especialidade, vai ver qual é a avaliação dos professores. Então, a prefeitura, o poder público existe para facilitar a vida do cidadão e não para complicar. Se tivesse tudo lindo e belo, formoso, ótimo. Vamos manter os mesmos, vamos manter o sistema. Vamos votar naqueles que a gente vota há 30 anos. Seja avô, pai, irmão, tio, o que foi. Agora, tá bom para você? Não está na hora da gente mudar? Não está na hora da gente enfrentar essa dificuldade? A gente precisa mudar, a gente precisa acreditar. Você acredite que é possível mudar. E vote em alguém que seja parecido com você, que tenha a mesma perspectiva que você. Não adianta, se você conheça as oportunidades de todos os candidatos. Não estou pedindo aqui que você avalie, até a gente nem pode fazer isso. Mas na época da eleição, avalie. Quem é a pessoa que realmente está querendo mudar? E eu acho que a gente tem que pensar nisso. Agora, você que é da área da saúde, doutor João Guilherme, é uma pergunta que eu fiz para todos os que passaram aqui, os pré-candidatos que já vieram, ou vereadores, que já vieram vários vereadores de Curitiba aqui, é sobre a questão da terceirização das unidades de pronto atendimento. Você que é da área, eu gostaria que você falasse aí sobre esse novo modelo que o atual governo implantou. Qual que é a sua visão sobre isso? Isso é uma coisa bem legal você ter perguntado, porque a gente tem hoje em dia no país, talvez as pessoas não tenham nem a noção do tamanho e da dimensão desse problema, né? A gente tem o sistema público e o sistema privado. Não é só em saúde, é em tudo isso. 50% da riqueza gerada, 50% é público e 50% é privado, né? A efetividade e a eficácia, a gestão do recurso no setor privado, todo mundo sabe que é melhor, certo? Então, a gente tem que começar a fazer um movimento de que o sistema público tem essa mesma capacidade de gestão que o sistema privado. Mas isso não quer dizer que as pessoas que estão no sistema público são ruins. A gestão aplicada no sistema público ela é ruim, porque ela é engessada, porque ela tem uma série de trâmites burocráticos que engessa. Mas não que o funcionário público é ruim, entendeu? Então existe uma confusão muito grande. E o que está sendo feito aqui? Está sendo feita a terceirização, mas penalizando o servidor municipal.
que está errado. O exemplo do OAS que teve em São Paulo, que foi o inicial, que foi do Hospital Sírio-Libanês com o Hospital Menino Deus, ele não desvalorizou em nada o servidor municipal. O que mudou foi o sistema de gestão do dinheiro. É isso que mudou. Não é o servidor municipal ou o servidor estadual, ou qualquer que seja o servidor. Não é ele que é ruim, é o sistema que é ruim. É a gestão do dinheiro que é ruim. É a gestão do recurso. Então é isso que a gente tem que mudar. A gente tem que fazer uma administração com um viés privado sobre o dinheiro público, mas não dizendo ou maltratando o servidor municipal. O servidor municipal, qualquer pessoa que está assistindo aqui a nossa entrevista municipal, sabe que hoje em dia, isso infelizmente, em vários segmentos está acontecendo, né? Então, eu sou a favor. Acho que deve ser feito, mas acho que deve ser feito em parceria com o servidor municipal. Porque o grande questionamento, principalmente de alguns vereadores de oposição, que tiveram aqui, também teve o líder do governo aqui, o vereador Pier, é que a terceirização pura e simples, sem um critério, tendo em vista uma das maiores críticas que já havia, que o governo falou que tinha uma necessidade, uma demanda e que não havia tempo hábil para concurso público. E a oposição falou, não, mas já tem 2 anos e pouco de governo, então já havia tempo hábil sim para o concurso público. E também se ressaltou o fato de que esse tipo de terceirização às vezes podem dar margem para irregularidades. Veja bem, não é o que nós estamos falando aqui, que essa terceirização em si é irregular, mas a gente sabe que tem grandes problemas no Brasil em relação a essa questão da terceirização, quando não é bem regulada e bem pensada na forma de se fazer. Não, eu assim, veja, e você tem que analisar, claro, com dados concretos, né, e com dados do orçamento, dados que, por exemplo, a gente não tem disponível e que eu também agora não seria leviano agora em querer afirmar que tal terceirização foi boa, foi ruim, até porque eu não tenho esse conhecimento dos fatos, mas a ideia geral de que a gente possa fazer isso em alguns segmentos, eu acho positiva. Mas é importante a gente dizer que existem serviços que têm uma gestão pública que são excelentes, né? Então, se a gente, onde está dando certo, onde a gente não precisa mexer, deixa-se como está, com medidas de controle, efetividade, qualidade de atendimento, e a gente pode estender isso para não todas as áreas, não só a área de saúde, né? Em relação também à educação, também se aplicou o mesmo modelo e o problema da educação a gente sabe que tem a secretária de educação inclusive veio aqui, uma das questões é a segurança nas escolas, que tem tido muita demanda, inclusive teve até uma matéria lá que teve uma determinada escola que as próprias crianças pediram para quem estava constantemente furtando lá, a escola não fizesse mais porque estaria atrapalhando o ensino das crianças. E também essa questão da terceirização, que foi um dos argumentos ferrenhos aí da secretária de Educação, que o sistema de contratação direta não daria prejuízo algum ao ensino, né? Ao ensino, tendo em vista que se faz uma prova, né? E o concurso público não seria mais hábil, não teria tempo hábil para atender a demanda. Não sei se o Dr. João Guilherme teve acesso aí a todos esses dados, mas fica aberto para você comentar. A gente tem conversado bastante com todos os segmentos da sociedade. E né? só para completar, ressaltando que o servidor público em si, os professores são totalmente, né, os que são concursados são totalmente contra esse modelo, né? Os sindicatos, tudo. É isso que eu ia te falar. A gente tem Bom, você pelo jeito tem conversado com Deus e todo mundo já veio aqui. Mas é o seguinte, eu tenho conversado bastante com vários segmentos, nós temos ouvido muitas pessoas. Semana passada eu tive uma reunião com 2 professoras, sendo que uma era diretora de uma escola, e a postura delas é totalmente contrária, porque elas acham que a qualidade do ensino vai diminuir muito, porque o preparo e a capacitação desses profissionais não vai ser o mesmo dos contratados pela rede municipal. Agora, isso que, aproveitando o gancho da educação, é fundamental que a gente entenda o seguinte, né? Existe um índice que chama IDEB, né? E Curitiba é bem avaliada como a capital com o maior IDEB do Brasil. Isso não quer dizer que a educação, que o resultado da educação seja boa,
Porque se a gente comparar com índices internacionais, que é feito pelo PISA, a nossa educação ela é ruim, o resultado dos alunos é ruim. Mas isso tem acontecido muito com o passar dos anos por uma coisa muito simples, a não valorização do professor, a não capacitação contínua do professor, a não valorização em termos financeiros, a não valorização em termos pessoais, né? Então, eu entendo e discuto muito que o professor ele tem que ser a maior referência desse assunto, né? Se os professores estão dizendo que isso vai ser ruim e que isso tem uma chance boa de não dar certo, a gente deveria ouvi-los. Outra questão, tem uma pergunta que o nosso jornalista Pedro Lima vai fazer para você, que é de um telespectador sobre o IPTU, que inclusive foi alvo de muita digamos, manifestação e também crítica de parte aí dos moradores de Curitiba e também do servidor público, que isso impactou também no plano de carreira dos funcionários públicos, que foi o aumento do IPTU. Pedro Lima, se você puder fazer a pergunta para o Dr. João Guilherme. Vamos lá, Rafael. Caro Guilherme, o IPTU de Curitiba subiu muito nos últimos anos, enquanto o IGPM, de janeiro de 2015 a dezembro de 2019, foi de 34,96%. O IPTU do meu apartamento, o qual localiza-se no centro de Curitiba, saiu de 1.215 para 1.998, uma alta de 64%. E o IPTU do terreno da empresa no Capão Raso saiu de R$ 12.085 em 2015 para R$ 21.760 em 2020, uma alta de 80%. Ele pergunta: como aturar esse confisco indireto da renda e bens de quem produz? Qual o nome do telespectador? Não tem o nome aqui, Rafael. Não tem o nome aí? Acho que ele não quis se identificar, mas está aí um caso concreto aí. Gostaria que você falasse a situação do IPTU. A gente sofre na carne esse tipo de problema e ninguém gosta. Giancarlo Antoniucci, o nome do telespectador. Giancarlo, obrigado aí pela pergunta. Esse foi um tema que a gente escutou as boas notícias, a gente viu essas notícias tão agradáveis que a gente recebeu de aumento do IPTU. Claro que eu não vou ser leviano aqui para dizer ou criticar de uma maneira irresponsável, mas aumento de imposto nesse país, ninguém aguenta mais aumento de imposto. A gente trabalha 4 meses do ano para pagar imposto, né? Será que já não é suficiente? Será que não existe outra maneira do município arrecadar? Não é possível que a gente não possa ter um plano de desenvolvimento, um plano de geração de emprego e renda que faça com que as pessoas saiam da informalidade para que o município possa arrecadar mais. Não é possível que a gente não possa ter um ganho indireto, fazendo com que a economia, aquecer a economia para que a prefeitura arrecade mais. Por que sempre tem que doer no meu e no seu bolso? Eu não entendo isso também, é uma pergunta que a gente tem que... é um tiro no pé, porque você dificultando o empreendedor, você dificultando as pessoas que pagam o imposto, você está gerando cada vez mais desemprego, está gerando cada vez menos oportunidade e não se traduz efetivamente numa necessidade suprema que a prefeitura vai precisar desse dinheiro para melhorar, por exemplo, a tua saúde. A gente sabe, a gente está vendo gastos exorbitantes em propaganda, a gente está vendo gastos errados na prefeitura. Então, quer dizer, a tua pergunta é o seguinte: não acho que possa justificar um aumento de IPTU como esse, muito acima da inflação. Se não me engano, é a capital que mais aumentou o IPTU no Brasil. Por favor, gente, é o modelo de gestão que não pode mais ser assim. Bom, estamos precisando de dinheiro? Aumenta o imposto. Vamos parar com isso, por favor. A gente tem mais um assunto que a gente tem que comentar, que é muito polêmico e é polêmico digamos, assunto que sempre vem a debate, que é o transporte público de Curitiba e a sua tarifa, o valor da sua tarifa. Eu sempre pergunto aqui para os convidados, a gente fazer uma comparação. Em Araucária, a gente tem uma tarifa que é praticamente a metade do valor aqui de Curitiba, e todo mundo que vem aqui
faz uma explicação tal, mas a gente nunca consegue entender essa conta para se chegar a uma tarifa tão alta, né? Então eu gostaria que você falasse aí sobre essa situação, e até hoje nenhum prefeito, pelo menos nos últimos anos, conseguiu abrir essa caixa preta, que muitos falam que é uma caixa preta, e se entender realmente qual seria o preço justo hoje para a tarifa do transporte público. Na época onde a gente participou do último processo eleitoral, isso foi uma discussão muito grande, né, sobre essa questão de caixa preta, das empresas de ônibus, etc. Tal. Não acho que essa seja o momento adequado da gente discutir, ainda mais nesses termos, até porque, como eu te disse, a gente não tem todas as informações, e isso realmente é uma discussão muito grande. O que a gente precisa ter consciência é o seguinte: a passagem do ônibus aumentou muito, e foi uma das primeiras coisas que o atual prefeito fez, foi aumentar o preço da passagem de ônibus. O modelo está errado, né? Antigamente, as cidades, elas cresciam, elas aumentavam de tamanho, elas se espalhavam, né? Isso faz com que se encareça todos os serviços da prefeitura, né? Hoje em dia, as cidades modernas, elas tentam fazer com que as pessoas precisem se deslocar menos. Os centros urbanos, os centros grandes, populacionais, eles têm que ter a verticalização em alguns lugares, eles têm que ter a gente tem que fazer com que a pessoa não tenha que sair do seu bairro para fazer outras coisas. Fazendo a gestão disso com esse modal, né, de mobilidade, seja ele ativo, com bicicleta, seja ele utilizando o carro, automóveis compartilhados, os ônibus, eles têm que ser mais inteligente essa gestão. Só com tecnologia e inteligência de gestão que a gente vai conseguir fazer um custo mais acessível para o beneficiário. Agora, se vai me perguntar especificamente o problema da caixa preta do ônibus, eu ainda não vou dizer. Mas se a gente tiver a oportunidade de descobrir, se a gente achar que tenha qualquer situação que não seja regular, a gente vai combater muito fortemente. E é bom ressaltar que, historicamente, ano a ano, vai caindo o número de usuários. Exatamente, cada vez está aumentando. Isso é uma justificativa utilizada pelas empresas do ônibus. Na década de 80, tinha muito mais usuários de ônibus do que agora, né? Então, na década de 80 e 90 tinha mais usuário que tem hoje em dia. A população cresceu, mas as pessoas estão usando ônibus pouco por quê? Porque é caro, né? É caro, demora, não tem tanto conforto, não tem tanta segurança. Então, a gente tem que resolver o problema para que a gente possa equalizar. Além da passagem ser cara, ela não é tão efetiva, né? Então, não tem sentido. Uma outra situação que a gente vê na atual gestão esse ano, o ano passado desse ano, a gente está vendo aí um grande movimento aí nas ruas da cidade de revitalização. O atual prefeito ele é muito preocupado com o visual da cidade, com as ruas. A gente está vendo muito asfalto, né? A gente vê ali o slogan Curitiba bem cuidada, se você andar na cidade, né? Eu que gosto de Curitiba, amo Curitiba como você também, a gente observa bastante isso. Então eu gostaria que você falasse sobre isso e também sobre os pontos mais críticos nas periferias que acabam não sendo observados, principalmente no que se refere à segurança, né? Você tocou num ponto assim, todo mundo que anda em Curitiba está vendo bastante propaganda e bastante asfalto. Tem que fazer isso? Tem que cuidar? Claro que tem que cuidar, né? Você tem que deixar a cidade apresentável, deixar a cidade bonita. Mas não adianta nada um asfalto muito bom, bonito, levando a um posto de saúde ruim para uma creche péssima. Então não adianta. Nós temos que cuidar da cidade como um todo. Isso que eu falei, nós temos que cuidar das pessoas. O bolo pode estar bonito, mas se ele estiver amargo, não tem sentido. Então nós temos que fazer o investimento onde realmente a população precisa. Precisamos caprichar no visual da cidade? Quem que não gosta de morar numa cidade bonita? Curitiba é bonita, né? E o atual prefeito pegou uma prefeitura que estava arrasada, né? Pegou uma situação caótica. E realmente ele tem bom gosto, sabe arrumar a cidade, mas não está preocupado de verdade com as pessoas da cidade. Se ele tivesse, não estava fazendo compras de obras de arte, da torta e direito, e se preocupando só em embelezar a cidade, né?
não é nenhuma uma crítica pessoal, mas é uma característica dele, você acabou de citar muito bem. Eu acho que Curitiba pode muito mais do que isso. A gente pode cuidar da cidade, mas a gente deve e a gente vai cuidar bem das pessoas. Eu acho que é o grande diferencial. Você tinha complementado a pergunta em relação à periferia, né? Que a gente fala, a gente vê que o cuidado na região mais central, a gente percebe que esse Sim. cuidado é muito maior na região Sim. central, claro. E por isso que a gente tem que saber que a gente tem que espalhar esse cuidado para todas as regiões da cidade, né? A gente tem andado bastante, conhecido, ouvido as pessoas, né? E os pontos principais, né, são educação, saúde e geração de emprego e renda. Você falou de segurança. Segurança está intimamente ligado à geração de emprego e renda e educação. Se a gente investe em educação, a gente diminui a criminalidade. Se a gente aumenta a geração de emprego e de renda, aumenta a renda familiar, o problema da criminalidade diminui. A prefeitura ela tem pouco poder sobre esse controle de segurança especificamente, no caso da Polícia Militar e Civil, mas do governo do Estado. Mas ocupar a cidade, fazer a cidade ter mais vida, automaticamente diminui a segurança. Isso que a gente precisa fazer, ter esse cuidado com a periferia da cidade. Falando aqui em relação a... Você falou de emprego e de necessidade de gerar emprego. Eu gostaria que você falasse quais as medidas que você acha que é necessário para Curitiba conseguir gerar mais emprego, digamos, na atuação do governo municipal. Claro que isso depende também do governo do estado, do governo federal também, não é? Olha, existem uma série de medidas. Abre uma empresa hoje em Curitiba, pede um alvará, vai fazer um empreendimento imobiliário, vai ver como é que funciona. Aí vem bombeiro, vigilância sanitária. Aí a moça que pega o alvará está de licença. Para você desenvolver um projeto em Curitiba hoje é 1, 2 anos. Então isso que a gente tem que entender, que a prefeitura tem que estar para ajudar a vida do cidadão, a vida do empreendedor, não para atrapalhar. Hoje em dia a gente só tem dificuldade e além disso tem que pagar um IPTU que é caríssimo. Quer dizer, a gente tem que fomentar isso através de inovação, essa questão das startups. A gente tem que fazer um estudo dessa questão do zoneamento, às vezes mudar o zoneamento de determinadas áreas para facilitar o empreendimento imobiliário, que é o que mais gera emprego e renda, principalmente para jovens. Então, só que essa visão ela não vai ser feita de maneira adequada para quem é político há 30 anos, que está afastado totalmente da realidade, não sabe o lado do empreendedor, não sabe o lado do empregado. Então, a gente só vai conseguir essa mudança de mentalidade, sendo que o poder público, sendo que a prefeitura seja um parceiro do empreendedor, quando a gente tiver na prefeitura alguém que tenha esse perfil. E eu gostaria de falar que essa questão dessa mudança da forma de pensar não é só em Curitiba, né? A gente tem visto vários e vários outsiders da política se candidatando, né? Aqui no Paraná nós temos o governador Ratinho Júnior. Apesar dele já estar na política há mais tempo, ele não tem um perfil de político. Ele era empresário, ele era o administrador geral do grupo, da família, certo? E ele hoje em dia está sendo um governador e foi eleito com essa perspectiva de mudança. Senador Oriovisto Guimarães saiu com 0% nas pesquisas eleitorais e ganhou a eleição. Governador de São Paulo, o Dória, não era político, foi prefeito, foi governador. Minas Gerais, Romeu Zema, empresário. Elegeu, começou com 0%, quase ganhou no primeiro turno. Fora do Brasil, não estou querendo enaltecer nenhum desses candidatos, estou dizendo que é uma coisa natural hoje, que as pessoas vejam que o político profissional não deu certo. Donald Trump surgiu do nada, foi candidato a presidente dos Estados Unidos e ganhou a eleição. Presidente da França. Nós temos vários exemplos. Cortés, representante da Câmara dos Deputados Federais de Nova York, trabalhava numa lanchonete, foi candidato e ganhou com uma votação de 70%. Então, a política hoje em dia mudou. As pessoas estão vendo que mudar só vai acontecer, essa mudança de verdade, com pessoas que realmente tenham esse perfil. Dr. João Guilherme, está estourando nosso tempo. Agradeço a sua presença aqui, desejo sucesso nas eleições aí
E o canal aqui, a TV Transamérica, está aberto aí, de repente, para você estar aqui em futura entrevista como candidato e até em um debate eventualmente. Eu agradeço muito e eu fiquei muito feliz porque agora você me deixou falar bastante, eu soltei a língua aqui, eu adorei. Tomara que você tenha mais oportunidades de poder vir falar, porque isso aqui, ó, essa indignação está entalada na garganta da população. E eu estou muito feliz e estou muito satisfeito porque eu vou ter essa oportunidade, depois da confirmação que a gente vai ter na convenção, de poder falar aquilo que eu acredito que seja verdade e acredito que a grande maioria da população também acredita. A gente tem que dar um basta para tudo isso que está aí, escutar novas opções e acreditar que é possível mudar. Legal. E eu agradeço principalmente a você que nos acompanhou até agora. Grande semana e semana que vem estaremos de volta no mesmo horário. Obrigado. Obrigado.